Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Hoje não é quinta-feira, quarta-feira, mas estamos aqui com um café preto especial, em função até da indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a uma vaga no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. E vamos analisar o que é que significa, quais são as perspectivas agora, com José Genuíno, que é ex-presidente do PT e militante histórico. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer, é uma alegria estar aqui. O Flávio Dino é um militante político, um político experiente como juiz, como deputado, como governador e agora como ministro da Justiça. Eu preferiria que ele ficasse mais tempo no Ministério da Justiça e possibilitasse a criação do Ministério da Segurança Pública. Essa é uma divergência que eu tenho em relação à posição do Dino, de não criar o Ministério da Segurança Pública. Inclusive, Hilário, existe a lei que foi da época do golpista Temer, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Só que o Sistema Único de Segurança Pública, sem um ministro de Segurança Pública, sem uma articulação sistêmica com municípios e com os estados e com a criação de uma Guarda Nacional preparada, armada, com comandante civil, daria condições para que a segurança pública não ficasse com esse vale-tudo dos estados, principalmente com a ação das PMs e da Polícia Civil, e o governo federal, nos momentos graves da crise, ele acaba sendo chamado a contribuir, ou via Força Nacional de Segurança Pública, que é uma força que não tem validade material, porque ela foi criada por decreto, e ela não é um recrutamento unificado, comandado, é um recrutamento que vem das indicações de cada estado. Você criaria uma Guarda Nacional e utilizaria nessa ação do Ministério da Segurança Pública o Fundo de Segurança Pública. Isso possibilitaria uma ação sistêmica, uma ação organizada. Eu acho que o Flávio Dino defendeu, junto ao Lula, o não desmembramento. Eu discordo respeitosamente dele como grande jurista e militante político. Assim como eu discordei no passado, na CCJ, com o projeto da Ficha Limpa, quando ele, junto com o Zé Eduardo Cardoso e o Índio da Costa, defenderam o projeto aprovado na CCJ e eu fiz oposição. Eu coloco isso para dizer que o Flávio Dino tem todas as credenciais, toda a experiência, toda a formação para ser um ministro da Suprema Corte. Agora, o processo que gerou a sua indicação, junto com pleitos de ministros, junto com a crise na relação entre o Senado e o STF, junto com o voto do próprio Jacques Wagner, eu acho que não foi o melhor procedimento. Entendeu? Porque, na verdade, o Dino vai para o Supremo, não para uma vaga, que o Lula deixou misturar com a indicação do PGR. E agora abre-se uma discussão sobre o Ministério da Segurança Pública, sobre o Ministério da Justiça. Portanto, eu acho que, em matéria de procedimento político, não foi bom essa mistura de juntar PGR com o Supremo e com o Ministério da Justiça, mas foi o caminho que o Lula escolheu. Eu discordo frontalmente da indicação para a PGR do Paulo Gonet, pela sua história, pelos seus posicionamentos, pelas suas decisões, pela sua concepção de democracia, de direitos, pela sua visão conservadora, que eu respeito, mas discordo. Eu acho que a indicação devia ser de outro perfil, que sinalizasse para a sociedade que nós temos um projeto de mudança do Brasil e de transformação do Brasil. Mas, de qualquer maneira, voltando à questão do Dino, eu acho que o Dino vai sair bem na sabatina no Senado. Eu acho que ele tem uma experiência acumulada e é bom
pela primeira vez, ter um governador, um político de origem no estado do Maranhão, na condição de governador, para a Suprema Corte. E aí nós temos que ver como é que vai se desenvolver. Eu me preocupo com essa supremacia do sistema de justiça via CPF, via STF. Como me preocupa também as razões dos Bolsonaro para atingir o Supremo Tribunal Federal. Eu considero, Hilário, que o Brasil está vivendo uma bagunça institucional que vem desde o golpe de 2016. E uma das condições para a governabilidade é reestruturar, por fim, essa bagunça institucional, e seria uma das tarefas importantes do governo Lula, tanto em relação à Procuradoria-Geral da República, como em relação à segurança pública, como em relação ao papel das Forças Armadas, como em relação ao debate sobre o lavajatismo que continua dentro do sistema de justiça. Portanto, eu tenho uma posição favorável à indicação do Flávio Dino, pela sua história, pelos seus posicionamentos. E tem uma postura desfavorável à indicação que está junto com ele, do Paulo Gonet, apoiado por 2 ministros supremos, ou até mais, para a Procuradoria-Geral da República. É a primeira vez que o Procurador-Geral da República tem o apoio explícito de parte importante do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe que a PGR tem poder, tem muito poder, é quase um quarto poder. Portanto, esse fortalecimento da relação PGR e Supremo Tribunal Federal, no meu modo de entender, nós temos que ver com cautela. Não concordo com as críticas dos bolsonaristas em relação ao Supremo, mas também eu acho que tem exagero que precisa ser corrigido, principalmente nas decisões monocráticas que não tratam de direitos e garantias. Você acha que o nome do Paulo Gonet e a maneira como foi feita essa indicação pode ter a ver com essas tensões entre Supremo e Senado? E como você acha que o Dino pode operar nessa chave tão delicada? Olha, em primeiro lugar, o Supremo é um colegiado, né? Ali tem 11 Supremos. Cada ministro supremo pelo seu papel, e eu acho que há um exagero, o ministro supremo é comentarista, opina, participa de congresso. Eu continuo achando que juiz e ministro supremo falam nos autos. Nós devíamos ter aprovado isso há muito tempo. Eu acho que a extrema-direita quer enfraquecer o Supremo, eu reconheço isso. Mas nós devemos, a partir daí, recolocar o Supremo e eliminar os exageros em relação a decisões monocráticas, ao tempo de pedido de vista e o processo de postergação. Eu acho que a gente tem que discutir. Eu acho que a relação com o Senado está uma relação conturbada. Essa relação conturbada mostra que as instituições do Estado brasileiro estão bagunçadas desde o golpe de 2016. Espero que o governo Lula, o Lula como chefe de Estado e chefe de governo, possa contribuir decisivamente para uma relação democrática com o Supremo e com o Congresso Nacional. Se não me falha a memória, Genuíno, o projeto aprovado no Senado, que segue agora para a Câmara, e que parece que, segundo as notícias, o Lira deve segurar, enfim, não deve dar celeridade, ele trata exatamente isso, exatamente disso, da questão do tempo para vista nos processos e limitando também as decisões monocráticas. O que você acha do projeto que foi aprovado no Senado? Olha, o projeto que foi aprovado no Senado tem erro. E o Supremo Tribunal Federal também exagerou no processo de obstrução. O juiz, com 3 anos de projeto de pedido de vista, uma decisão monocrática que para o processo de julgamento do colegiado. Eu acho que os 2 lados erraram e os 2 lados acertaram. O que falta ali é precisar
na emenda constitucional que os direitos e garantias devem ter uma proteção direta, monocrática, deve ter uma reserva de decisão de ministro. Você não pode esperar botar na pauta, você não pode dar prazo quando se trata de direitos e garantias. Eu acho que a gente devia fazer uma emenda nessa emenda na própria Câmara para buscar uma alternativa. A emenda aprovada tem erros e também o Supremo tem erros na maneira como tratou a emenda aprovada. Eu acho que está na hora de botar a política no meio de campo e se buscar uma saída através de uma emenda que podia ser objeto de uma iniciativa da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Eu acho que vai ter que enfrentar esse problema mais cedo ou mais tarde. Isso que você falou das garantias fundamentais, você que foi deputado, que foi constituinte, foi o que vocês procuraram colocar na Constituição, buscar essa proteção a essas garantias, não é isso? Claro. Por quê, Hilário? Porque o artigo 60, parágrafo 4º, deixa claro, ao definir as cláusulas pétreas não podem mudar nem com emenda constitucional. Quais são elas? Direitos e garantias individuais e coletivas, a forma federativa do Estado, a soberania do voto popular e o caráter federativo do Estado, o Estado democrático. São as cláusulas pétreas que não podem nem ser emendada por emenda constitucional. Mas aí a bagunça que eu estava me referindo relativizou tudo isso. Por exemplo, o Supremo e o Judiciário aceitou a decisão de prisão em segunda instância. Isso fere a cláusula do artigo 5º da Constituição. Sim. Por outro lado, o julgamento da Dilma sem crime para provocar o impeachment foi uma decisão do todo o colegiado junto com o Supremo equivocada. A própria decisão do Gilmar Mendes de impedir que o Lula tomasse posse como ministro da Casa Civil foi um exagero, foi uma arbitrariedade. Então, veja bem, eu acho que nós temos que precisar, para deixar bem claro, direitos e garantias, a soberania popular pode e exige que as decisões sejam monocráticas, que a proteção seja dada de imediato e que, evidentemente, essa proteção antecipada ela é fundamental para preservar aquilo que eu acho que é o coração do regime democrático, que é a soberania popular, que todo poder emana do povo, os direitos e garantias individuais, sociais e políticos, e as normas de procedimento não podem ser alteradas durante o jogo. Nem no futebol se permite isso, imagine na política. Esses 3 basilares princípios, eles devem ser preservados como, vamos dizer, razão do Supremo utilizar as atitudes de prevenir, de se antecipar. É a decisão antecipada em relação a esses direitos. Eu acho que essa emenda deve ser trabalhada. A PEC, do jeito que está, eu não votaria nela. E eu acho que o Jacques Wagner errou em votar nela. Primeiro porque, se o partido fechou questão, o parlamentar tem que seguir o voto do partido e marcar a posição dizendo que discorda. Mas o voto é a unidade de ação do partido. Como o voto dele acabou levando o governo para dentro de uma crise entre o Supremo e o parlamento, particularmente o Senado. É a minha opinião. Eu espero que haja uma rearrumação democrática e institucional da relação dos 3 poderes. Hilário, é importante a comunidade perceber desde quando a relação conflituosa dos 3 poderes, que começou com o golpe, o Brasil vive um certo desarranjo institucional. Temos que chamar o feito à ordem. E o feito à ordem, talvez a gente tenha que redefinir uma nova configuração de competências e de relacionamento entre os poderes da República. Portanto, eu acho que nós tivemos, no final da semana passada, uma sequência de falhas de lado a lado, inclusive por iniciativa do líder do governo, que votou individualmente, isso não existe,
acabou botando o governo dentro desse imbróglio. Eu acho que é necessário regulamentar as decisões monocráticas, os prazos, inclusive esse prazo de 48 horas, que está na mudança do regimento da Rosa Weber, podia ser um dispositivo de uma emenda constitucional, para que a norma regimental tenha a força de um princípio constitucional. Entendi. O Pacheco, eu li no Estadão, diz que o Pacheco vai pautar mandatos para ministro do Supremo e o fim da reeleição também entrará em pauta. Você acha que é o momento adequado para esse tipo de enfim, eu acho que não são prioridades para o momento. Olha bem, o mandato fixo de ministro Supremo tem um problema em si. Você vai ter ministro de primeira classe e ministro de segunda classe, porque quem está no Supremo vai ficar até 75 anos. E quem for nomeado vai ficar 8 anos pela proposta de emenda. Aí, você imagina, isso é uma incongruência, isso é uma contradição em si. Ou você reorganiza isso através de uma nova Constituição, através de uma Constituinte, que tem que ser pensada no futuro, não agora. Então, não dá. Você entendeu o problema? Você vai ter ministro de primeira classe e de segunda classe. Sim. Esse é um problema. Como é que você tem, numa corte, num organismo colegiado, esse tipo de divisão entre os ministros? Então, a outra coisa é o seguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal tem um papel importante que, aliás, Hilário, toda essa extrema-direita no Brasil e no mundo, ela está alvejando as cortes constitucionais, porque essas cortes acabam sendo obstáculos para a sanha protofascista e autoritária desses arautos do autoritarismo. Então, nós temos que ter cautela com relação a isso aí. Cautela, e caldo de galinha não faz mal a ninguém depois do cavalo de pau que der na instituição democrática. Por outro lado, discutir a reeleição, o PT votou contra a reeleição lá quando no governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Agora, olhe bem, você, para votar a reeleição, tem que ter validade a partir de depois de 2030. Essa discussão de uma reforma institucional democrática não pode ser tratada nesse açougue de medidas casuísticas, não pode. E, portanto, eu não tenho simpatia por essa maneira de tratar temas tão importantes como é o tema de mandatos, como é o tema da reeleição. Nós temos que ter cautela. O país passa por uma anemia institucional com golpe, com um nome nominável. E o Lula está 1 ano no governo e ainda não colocou toda a ordem institucional na ordem. Eu acho que a gente tem que ter cautela com esse tipo de proposta. Porque nós temos uma prioridade, viu, Lara? A prioridade é geração de emprego. Sim. A prioridade é retomar o crescimento econômico. A prioridade é financiar as políticas públicas como saúde, educação, assistência. A prioridade em relação à prestação de serviços na área, por exemplo, das condições de vida, para moradia, para transporte, para a defesa do meio ambiente. Nós estamos atravessando uma série de catástrofes. Veja o que está acontecendo na Amazônia, no Mato Grosso, no Pantanal e no Cerrado. Portanto, isso tem que ser prioridade para as ações do governo. Eu acho que o governo devia, vamos dizer assim, reajustar suas ações para dar resposta e ter presença nesses eventos climáticos, como o da Amazônia, o do Pantanal e do Cerrado. Agora, só voltando a falar de segurança pública, você acha que é oportunidade para a criação do Ministério da Segurança Pública na sucessão do Dino, ou você acredita que essa é uma possibilidade remota? Olha, eu acho que o Ministério da Segurança Pública tinha que ter sido criado na transição. O início do governo Lula tinha que ter começado com o Ministério da Segurança Pública. Por que o Ministério da Segurança Pública? Primeiro, você tem uma segurança pública dividida em vários entes, município, Estado e União. Esses entes não se comunicam, não se relacionam.
não há uma direção política civil, não há uma constante troca de informações para combater o crime organizado, as milícias e por aí afora. E não há um movimento para colocar a segurança pública como prioridade do país. E a segurança pública está entrando através das tragédias e da barbaridade, como aconteceu nesse fim de semana no Rio de Janeiro. Por outro lado, tem que chamar o Ministério Público à sua responsabilidade constitucional, que é fiscalizar e controlar a atividade policial, coisa que ele não faz. E, evidentemente, o próprio Poder Judiciário poderia encetar uma campanha, uma espécie de mutirão nos presídios, porque tem muitos jovens, pobres e negros no presídio, que já cumpriram pena ou nem foram condenados e estão lá naquele amontoado. E aí é mão de obra para serem exploradas, capturadas pelo crime organizado e pelas milícias. Então, está mais do que na hora de se dar um tratamento sistêmico à questão da segurança pública, viabilizando o Sistema Único de Segurança Pública, a exemplo do SUS, porque, olhem bem, o país continental, um país federado, as políticas públicas têm que envolver os entes, município, estados e União. E como é que você envolve os entes federados? Dividindo responsabilidade, compartilhando responsabilidade, estabelecendo competência. Não adianta o governo federal lavar as mãos e dizer a segurança pública é problema dos governadores. Os governadores disseram, não, está faltando isso. Quer dizer, nesse empurra-empurra, quem é que paga a conta? A população, particularmente a população das periferias, a população pobre, a população negra, a população feminina, a população vulnerável que paga a conta desse empurra-empurra. Então, eu acho que já passou da hora de criar o Ministério da Segurança Pública. E o Lula, eu sei que o Lula defendeu o Ministério da Segurança Pública, e eu vou aproveitar, Hilário, só para documentar aqui perante o nosso papo, de mostrar para você um documento. Olha bem. Isso aqui para mostrar para a comunidade. Ó. Isso aqui é Projeto Segurança Pública para o Brasil. Esse projeto foi elaborado em 2002 para a campanha do Lula. Nós tivemos Lula 1, Lula 2 e Dilma 1 e não inovamos em matéria de segurança pública. E a segurança pública precisa de ter um tratamento sistêmico, organizado, com a autoridade nacional, desmembrando, retirando a segurança pública de qualquer concepção militarista. Porque o militar das Forças Armadas, no limite, ele defende os interesses da nação contra adversários em potencial, porque o Brasil não tem um adversário contínuo e permanente. E a Forças Armadas tem um monopólio da violência, segundo a teoria weberiana de Estado. Segurança pública não é isso. Segurança pública é força, é antecipação, é inteligência, é ocupação. Não é essa guerra que é travada contra a população pobre, negra e jovem das periferias. Portanto, eu acho que está na hora do governo chamar um pacto em defesa da vida para combater as milícias, combater o crime organizado, combater os clubes de tiro, desarmar a população e construir um pacto em defesa da vida. Nós não podemos ficar assistindo a cada semana uma tragédia anunciada, como aconteceu na Bahia, no Rio de Janeiro, agora nesse fim de semana. Isso não dá. E o problema da segurança pública, Hilário, ele acaba influindo nas pesquisas de avaliação do governo. Portanto, a questão entrou na pauta já. Não adianta a gente fazer de conta que não existe. Entrou na pauta, está aí, nós temos que dar um tratamento. E eu acho que o governo deveria, nessa mudança, com a saída do Flávio Dino, e ele era contra criar o Ministério da Segurança Pública, eu acho que o governo devia criar. Aliás, devia ter criado da transição em 2023, no início do mandato, é a minha tese. Está passando da hora, porque o problema é grave. Eu quero só dizer que o problema da segurança pública é uma emergência do país. É uma situação gravíssima que está acontecendo com a população, com a ameaça, o medo, a ousadia do crime organizado, o que acontece
com esse processo de formação de quadrilhas, de milícias. Isso merece um tratamento mais consistente, mais profissional e mais sistêmico, no meu modo de entender. Agora, como é que cria um ministério, cria essa política que você destacou aí? Esse projeto foi escrito para a campanha de 2002, para o mandato de 2003, que o presidente Lula assumiu em 2003. Como é que cria, diante dessa diversidade, no legislativo, com essa, vamos dizer assim, preponderância das bancadas conservadoras e até bolsonaristas? Olha, Hilário, em primeiro lugar, o Sistema Único de Segurança Pública foi criado quando teve o Ministério da Segurança Pública no governo golpista do Temer. Portanto, a lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública já tem. Só tem sentido viabilizar o Sistema Único de Segurança Pública com o Ministério da Segurança Pública. Sim. O Ministério da Segurança Pública pode ser criado, entendeu? E o governo indicar um profissional que entenda do assunto. E agora, ao mesmo tempo, você tem que criar uma força nacional, uma guarda nacional para atuar nos portos, aeroportos e áreas de fronteira, em parceria com as polícias militares. Nós temos que enfrentar essa autonomia das PMs em relação aos governos estaduais. Elas formam praticamente um exército à parte. Isso está errado. E nós sabemos como é que as PM tratam a abordagem de pessoas que eles suspeitam que sejam criminosas. Nós sabemos, é atirando, é matando. Portanto, a segurança pública merece um tratamento de nível elevado. E o presidente da República podia comandar um movimento em defesa da vida, colocando a segurança pública em patamares democráticos, em respeito aos direitos humanos, em patamar de profissionalização dos funcionários da segurança pública, em nível de uma polícia inteligente, preparada profissionalmente, com condições de respeito, não isso que existe hoje. O policial faz bico porque os salários estão deteriorados. O policial faz bico porque vai ganhar dinheiro nas empresas privadas de segurança pública. Você tem em torno de 500 empresas de segurança privada, Hilário. Tem quase 5 mil profissionais na área de segurança privada, até mais do que 5 mil. Portanto, existe uma espécie de exército irregular, além das milícias e das quadrilhas organizadas, você tem um problema com a segurança privada que atende às grandes empresas, seja bancos, seja escritórios, seja terceirização em áreas do governo. Entendi. Então, o governo, você defende que o presidente Lula deveria chamar um pacto pela vida? Defender um pacto pela vida, chamando os governadores todos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, todas as ONGs que trabalham com o tema da segurança pública, para construir um movimento de botar a segurança pública no centro da agenda. Agora, você não pode fazer um discurso se não tem ações concretas, como, por exemplo, aí o papel do Ministério da Segurança Pública, o papel de uma Guarda Nacional a ser criada, o papel de uma relação com os governadores, para que os governadores possam comandar suas respectivas polícias. É um movimento articulado, é um movimento sistêmico para trazer a segurança pública como uma tarefa central do Estado, do regime democrático. É isso que o Lula pode fazer depois de um ano de mandato. José Genuíno, ex-presidente do PT, eu agradeço muito pela sua delicadeza em atender o nosso convite aqui, falar sobre esses temas tão importantes da sociedade e trazer uma ideia tão importante como essa do Pacto pela Vida. Muito obrigado. Espero que nós tenhamos a oportunidade de conversar muito mais vezes. Eu peço que você faça as considerações finais. Eu agradeço a oportunidade. Não é a primeira vez. Eu já fiz vários encontros virtualmente com a comunidade
deste espaço democrático virtual. Acho muito importante que essa experiência desse coletivo, que é a democratização da mídia, nós estamos fazendo a reforma agrária virtual e no ar, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante. E me colocar à disposição, viu, Hilário? Você é um militante determinado, tem um compromisso com esses valores da democracia, dos direitos humanos, do combate ao neoliberalismo, de defesa dos interesses populares, e nós temos que respeitar militantes como você e como tantos outros pelo Brasil afora. Um grande abraço e muito obrigado. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado pelas belas palavras. Gente, grande abraço. E na quinta-feira tem Café Preto. Vamos receber a deputada Érica Hilton.